Ok, gravando. Então, a gente vai criar a seção banco de dados utilizando o Kotlin. Qual banco que é? Tem um script aqui, que eu vou até mudar o script aqui. Aproveitar aqui, ó. Chamar ele de BD, ou, sei lá, loja, tá bom? Mudar aqui, tá? No meu caso, loja, tá? E loja. Tá bom? Deixa eu salvar aqui. O que que eu vou fazer? Vou apagar o banco loja se existir, vou recriá-lo, vou dar um use para mudar, vou criar a tabela. O que mais que eu vou fazer? O que que esse pedido tem? O número do pedido, os itens. Como assim? Imagina o pedido de uma lanchonete. Um exemplo didático, bem simples, tá? Você usar as formas normais lá, tá? Bem normalizado, não daria isso, tá? Então, ó, número do pedido, número 1, itens. Então, a coca e um salgado. Pedido 2, então, açaí e um suco de laranja. Entendeu? E a data. Tá certo? Então, tá bom. E a chave primária é o número que é um inteiro, não número. Insiro três não, quatro registros, ó. Quatro pedidos nessa tabela. Dou um describe, tá? Para descrever e dou um select. Tudo bem? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, rodar o script, tá? Então, tá bom. Vou vir aqui, então, ó. Onde que eu vou mesmo? Vou lá no console, né? No caso de vocês, vocês abririam o Champ, né? E acessariam o console. O meu eu já rodei aqui, então não preciso mostrar. Então, tá. Como é que eu faço mesmo? MySQL, root, P. O meu tem um zero a mais aqui, porque o host aqui, porque eu estou no Linux aqui, e eu estou usando um outro container. Para separar, eu diferenciei. Conectei. Lembra como é que faz? Source, o quê? Estou enxergando bem aí? Não sei se vocês estão vendo bem. O caminho do banco, né? No meu caso, do Linux, home, Aloysio, downloads, insert pedido. Se fosse de vocês aí no Windows, C2 pontos, barra user, barra, acho que patek, barra insert pedido SQL. Tudo bem? Tranquilo? Então tá, vocês estão acostumados com isso. Então, só vou dar um enter, ele rodou, já fez, ó. Dropou o que precisava dropar, criou o banco, deu um use, por isso que mudou. Criou a tabela, inseriu quatro registros, deu um describe para ver a estrutura e deu um select para ver os registros. Sem novidade nenhuma, né? Estamos cansados de ver isso aqui. Beleza. Então rodou. O banco que a gente vai trabalhar tá aqui. Então tá. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar vou criar como é que fala? Um projeto, tá bom? Então vamos lá. Novo projeto no Kotlin, sem activity, ó, no activity, next, banco, eu vou colocar aqui, ó, turma B, tudo bem? E ok. Bom, então o que ele vai fazer? Vai criar o projeto, a gente já sabe disso. Pessoal, como a gente não vai rodar um aplicativo, a gente está usando só o Android Studio para rodar, a gente precisa criar, lembra que a gente precisa criar um módulo, estão lembrados disso? Para separar, tá? Para poder rodar. Tá? Vamos esperar ele terminar. Tá. Primeira coisa que eu vou fazer, quando eu terminar de buildar, eu vou adicionar um conector nas dependências. O que é o conector? Quando você tem uma tomada e um plug, a tomada ou plug é antigo, tá? A tomada é nova, perdão. O plug é novo, a tomada é antiga, 2 pinos ou 3 pinos, o que eu tenho que fazer? Vai falar que vai cortar. Vai falar que vai cortar o pino, né? Você faz o quê? Você usa um adaptador, não usa? 3 pinos para 2 pinos, você coloca um adaptador. O conector é mais ou menos isso. Como assim? O banco de dados, ele entende SQL, certo? Fala SQL.
Seu compilador ali, o que está rodando aqui no Studio, ele vai rodar em Kotlin. Essas duas linguagens são díspares, elas não conversam. Então, eu coloco um conector, um adaptador, um driver. O que o driver faz? Permite que as duas pontas troquem informação, certo? É isso que o driver faz. Tá claro isso? Então, quando você tem lá um equipamento novo, hoje em dia é muito rápido, né? Antigamente você tinha que ter um disco para instalar. Se instalar um scanner ou qualquer coisa nova no seu computador, você precisava estar com o driver na mão, o software. Você instalava o driver e aí plugava o seu equipamento novo, sei lá, qualquer coisa, um teclado gamer, uma coisa diferente, tá? Você possa imaginar, sei lá, não consigo imaginar agora, ver um periférico novo agora na minha cabeça. Mas, enfim, o capacete, o headset de realidade virtual que tenha cabeado, sei lá, tá? Hoje você pluga ali, é plug and play, o próprio sistema operacional vai, busca na internet, baixa o driver e configura, né? Antigamente você tinha que instalar. Por quê? Porque o seu computador não conhece o cara. Ele precisa baixar um driver e transfira, interprete as requisições do sistema operacional para o equipamento e vice-versa, certo? Tá? Para eles conseguirem conversar. Aqui é a mesma coisa. Então tá. Primeira coisa que eu preciso fazer, criar um módulo. Então vem aqui, novo, módulo. Lembra? Coloca aqui, ó, Java ou Kotlin Library, coisa que a gente viu em PAN, né? Vou chamar aqui de, sei lá, MySQL, tá bom? Posso deixar aqui, tranquilo. Então, módulo Java ou Kotlin, vou finalizar e aguardo. Bom, quando eu terminar de criar, vai aparecer um segundo módulo aqui, ó, já apareceu. Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem 3 arquivos com nome repetido. Gradle e o de Gradle KTS. Presta atenção, depois vocês fazem. O primeiro é do projeto todo, configuração do projeto todo. Lembra que o Gradle é aquele carinha que vai cuidar do seu projeto. O último aqui, ó, o app, é do modo app, ali que seria se rodaria no aplicativo, certo? A gente acabou de criar o terceiro, que é o módulo MySQL. Então, eu tenho que configurar, colocar a dependência, a biblioteca que eu vou usar para o MySQL, neste módulo, para ele enxergar, tá bom? Professor, por que existe o módulo mesmo? Porque eu posso criar 2, 3, 1, 2, 3 N aplicativos do meu projeto, ou então posso criar módulos, biblioteca, etc. Tá? No caso aqui, a gente está criando só um módulo puro, só para testar, validar a nossa conexão com o banco, certo? Então tá. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, no build grad do módulo MySQL, tá? Nesse arquivo aqui e vou adicionar uma dependência, ó. Então, começa a escrever aqui, ó. Dependencies, tá? Abre chaves. E vou colocar aqui, ó. Implementation. E entre aspas, perdão, eu vou adicionar as descrições do meu MySQL. Onde que eu acho isso, se eu não souber, professor? Tem lá, por exemplo, o MVN Repository, que você pode buscar e encontrar, tá? Bom, como é que vai chamar meu driver? MySQL, tá, isso é da empresa. Qual que é o nome do driver? MySQL traço connector com 2 Cs, N, perdão, traço Java, 2 pontos e a versão. Qual que é a versão que a gente vai usar? 8.0.33, tá? Notem que aparece essa faixa em azul. Eu vou dar um sync now para quê? Assim como a gente fez nas outras aulas com Authentication, o Firestore, nós vamos baixar, certo? Tá? Nome dependência. Baixar de onde? De um repositório remoto, baixar localmente. Então, eu dou um sync now aqui, e vai importar, vai baixar, tá? Aqui ele tá falando, não tem erro, é só ele tem
formato novo que você separa a versão do nome do driver. Vamos manter assim porque funciona. Só para vocês testarem, tá bom? Então tá feito isso. Pronto. Coloquei o conector que vai linkar o programa, que não fala SQL, com o banco que não fala Kotlin, tá? Beleza. E agora? Agora é só começar a codar. Então vem aqui no MySQL, main, nome do pacote, ó. Vou apagar esse myclass aqui, ó, e vou criar um novo. Botão direito, novo, arquivo ou classe Kotlin, né, que é o Kotlin class or file. Vou chamar de consumindo dados do banco. Precisa ter esse nome? Não. Só quis criar o nome do arquivo para ficar bem. Acabei colocando como class, tá? Errei aqui. Eu vou limpar, tem importância. Vou colocar main. Lembra nas primeiras aulas de Kotlin que a gente usava o criava função main? Tá? Então eu vou colocar aqui. Então o que a gente vai fazer? Na prática, a gente vai repetir os passos que você faz com ele comando no MySQL, tá? No console. Primeira coisa, criar conexão com o banco de dados, criar uma statement. Desculpa. Perdão. Criar uma statement, uma declaração que vai fazer um select, pegar esses dados que ele vai recuperar e exibir, tá? Na prática vai ser isso aqui, ó. O que eu vou fazer? É isso aqui, ó. Deixa eu dar um exit aqui. Vou repetir isso aqui, ó. Faça a conexão, conectei. Use loja, tá? Loguei no banco. Select asterisco from pedido, tá? Pego os dados e exibo. É isso que eu vou fazer, só que no Kotlin, tá bom? Então tá. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, colocar os dados. Vou ter três coisas. O caminho, tá? O usuário, perdão, e a senha do banco. Qual que é o usuário que a gente tem? É o root. Qual que é a senha? É vazio, não é? A gente usa vazio. Qual que é o caminho? Aqui vem as informações agora, tá? Tá bom. Vou colocar o caminho. Professor, onde está isso? Você está falando? Aqui, ó. Tá? Adicionou dependência, criou lá rodou o script, tá? Tá aqui. O caminho é a URL. Qual que é o tipo de driver que eu vou usar? É um JDBC, tá bom? Esse JDBC é um driver que eu posso usar para vários bancos, para MySQL, para PostgreSQL, para SQL Server, para Oracle, deu branco agora, tá? SQLite, tá bom? Então, qual banco eu vou usar? MySQL. Tá bom. Onde está esse banco? Está no IP externo, ou seja, está no servidor em outro local, ou na minha rede, certo? Na rede lá da empresa que a Isabela trabalhasse, o Victor, a Lorena, etc. Ou está numa nuvem da AWS, que eu tenho um IP, eu tenho um domínio, sei lá, meubanco.com, sei lá, inventei alguma coisa aqui, certo? Tá? Onde está? Está local. Então eu posso colocar assim, ó, localhost, na minha máquina local. Qual que é a porta do serviço? Do MySQL, a gente já sabe que é 3306. Qual banco que eu vou usar? Loja. Tá claro? Beleza. Então, montei sei o caminho, sei o usuário e sei a senha, que no caso é vazia. E agora? Vou carregar o driver em memória. Então, o que eu uso aqui, ó? Class, que é da linguagem, né? Class.forName. Qual que é o meu banco? Oxi. Qual que é o meu banco? Nunca lembro de cabeça. Tá aqui, ó. com.mysql.jc, cj, perdão. cj. Jdbc driver.
jdbc.driver. Tá bom? O que é isso, pessoal? Vou carregar em memória, porque eu vou usar ele. É uma maneira de eu carregar e utilizar. Tá bom. E agora? Vou fazer a conexão. Como é que eu faço a conexão mesmo? Vamos olhar aqui? Vamos relembrar? Vou fazer isso aqui, ó. Fazer a conexão. É isso que eu vou fazer. E vou dar um use loja. Tá? É isso que eu vou fazer. Como é que eu faço isso? Val, conexão. Oxi. Canecão, não. Conexão é igual ao quê, pessoal? Driver manager ponto get connection. Onde está a conexão, pessoal? Onde está a conexão? Eu tenho que passar o caminho, o usuário e a senha, certo? Como é que eu faço? Caminho, usuário, senha. Pronto. Isso que eu acabei de executar. E agora? Vou criar o objeto que consegue fazer insert, delete, update, select e etc. Que é uma declaração. É um comando. Tá, tudo bem até aí? Então tá, como é que eu faço? Val, vou chamar de comando SQL, tá bom? É igual que conexão.create statement. Tudo bem até aí? Então tá. Vou fazer o select. Como é que eu faço? Comando SQL.execute carry. Qual que é a carry que eu vou fazer? Perdão, essa aqui, ó. Select asterisco from pedido. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Ele vai retornar o dado. Então, vem aqui. Select, asterisco, from, pedido. Pronto, ponto e vírgula. Beleza. Onde eu vou jogar isso aí? Numa variável chamada resultado. Tá bom? O que esse resultado é? É um objeto do tipo result, result set, conjunto de resultados. O que é isso? Simplesmente um buffer com a cópia dos seus dados da tabela, certo? Ele vai ter a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Tá? O que é o result set, então? É isso aqui, ó. Conjunto de resultados. Só que eu não exibi ele ainda, vou exibir. Como é que eu exibo? Vem aqui. Como é que eu vou exibir? Vem aqui, ó. Eu vou percorrer. Isso aqui é como se... Deixa eu fazer uma desconexão aqui. Para ele parar de ficar me dando sugestão aqui, ó. Faça assim, ó. While, enquanto que resultado ponto next for go true. O que esse next faz? Move para a próxima linha. Qual linha eu tô? Na linha menos 1. Eu não tenho 4. É igual um vetor. Começa no 0, 1, 2, 3. Tá bom? Então eu tô na menos 1. Toda vez que esse cara der um next, vai retornar verdadeiro ou falso. Quer dizer, tem mais uma linha. Quando retornar verdadeiro, eu continuo nesse while. Então vem aqui, ó. Então vou pegar next. Aí eu vou fazer o quê? Resultado ponto get. Eu preciso o quê mesmo? Até esqueci aqui, ó. Eu preciso do número. Número é inteiro. Então vem aqui, ó. Get int. Tá bom? Qual que é o nome da coluna? Número. Tá. O que mais? Eu preciso dos itens. O que eu tenho nos meus itens, gente? Texto, ó. Batata, coca, hambúrguer, batata, guaraná, certo? Então, não é get int, é get string, tá? Ele é varchar lá no MySQL. O que mais que eu preciso? Preciso da data do pedido. Só que eu não vou usar string aqui, ó. Por exemplo, vou usar o get date. Professor, aqui tá como
Na verdade, é que está inserido como texto, tá? Com varchar, eu criei. Tudo bem, mas está no formato de data e consegue converter de string para date, tá? Formato date. Então tá bom. Fechou. Tá, mas aí eu não estou jogando em lugar nenhum isso aqui. Vou jogar numa string isso aqui, ó. Vou colocar aqui um print ln, vou colocar um traço para separar, tá bom? A som já tá bom. E vou fazer assim, ó. Vou jogar esse cara numa variável número, val itens, e a outra variável val data, tá? Poderia fazer direto? Poderia. Estou fazendo só para simplificar aqui, ó. Print ln, vou montar string. Vou colocar aqui, ó, dólar número e depois dólar itens. Fazer assim, ó, tá? E depois dólar data. Certo, pessoal? Tá bom. Falta eu fazer o quê? Toda e qualquer conexão que eu faça no banco de dados, eu tenho que fechar. O que acontece se você deixar a porta da sua casa aberta, Pedro? Alguém vai, ou o cachorro entra, né? Ou vem bater no vizinho, bater pau, pedir um filho de açúcar, e por aí vai, né? O agiota, se alguém estiver devendo, né? Tomara que não. Ok, pessoal. Então, o que que eu faço? Ó? Terminou aqui, ó. Qual que eu tenho? Resultado, ó. Resultado, ponto, close. Fecha esse cara. Comando SQL, ponto, close. E a conexão, ponto, close. Por que que eu tenho que fechar, gente? Porque isso consome conexão aberta, consome processamento, consome recurso computacional do banco. Então, vou fechando, tá? É como se você estivesse pendurando um monte de gente, tá? Imagina um Wi-Fi. Um Wi-Fi na sua casa. Tem uma pessoa, tem duas, tem três. Aí, de repente, vem a festa da uva. Vão 100 pessoas lá. O que vai acontecer com o seu Wi-Fi, Pedro? Vai dar ruim, né? Tomara que o seu Wi-Fi seja bom, mas pode ser que dê ruim, tá? Então, é por isso, tá bom? Tá, eu vou rodar, tá? Vou executar e vamos ver o que acontece. Ó, fiz uma coisa errada aqui. Eu não posso rodar aqui, ó. Onde que eu rodo mesmo? Aqui, lembra? Eu não roda aqui em cima, que eu não vou rodar o app. Vou rodar o arquivo. Rodei. Ele está buildando. Enquanto ele builda, eu vou limpar aqui o console. Pessoal, viram que funcionou? Número, ó, 1. Itens, batata, Coca-Cola. Data. 2, hambúrguer, batata, Paraná e por aí vai, certo? Como que é isso mesmo? Vamos de novo? Só para concluir, ó. Vou colocar um breakpoint aqui, tá? E vou rodar. E vai parar aqui. Vou limpar o console para ficar mais bonitinho. Vou dar um zoom, tá? E vamos lá, ó. Chegou aqui. Deu next. Next retornou verdadeiro? Tem registro? Tem. Pega os dados, ó. Resultado, número, itens, batata e coca. Estão enxergando bem aqui? E a data, 24/5. Imprimo. E imprimi aqui, ó. Vem pro próximo. Imprimir. Vem pro próximo. Imprimir. Imprimir o quarto. Tem mais algum? Vou dar um while. Tem mais algum? Não. Vem aqui, fecha o resultado, comando, conexão e acabou. Certo? Professor, não está funcionando. O que que pode acontecer? Você pode colocar o comando SQL errado. Você pode escrever, ó, escrever, ao invés de escrever loja, eu escrevi lojas. Existe esse banco? Aqui não existe, tá? Vou colocar um loja com S a mais, só para ter certeza. O que que vai acontecer? Uma exception. Então você tem que conferir. O que que deu errado?
Ó, normalmente quando dá erro aqui, ó, você clica aqui no primeiro erro, ó. Aí você dá um zoom aqui, ó, bem no começo, dá um zoom, ó. Vamos olhar? Ó, não sei se vocês estão conseguindo ler aqui, ó. Unknown Database Lojas, ou seja, base de dados desconhecida. Fechou. Então quer dizer o quê, pessoal? Eu não conheço esse banco de dados. Logo, ou eu estou apontando para o lugar errado, ou estou colocando o nome de loja errado. Beleza. E se eu colocar uma porta que não tem? 3307. Vamos ver? Ó, qual o erro que ele deu? Ó, falha no link de comunicação. Eu nem achei o servidor. Não achei o banco, certo? Não tem aquela porta. Então vou aqui e vou colocar certo. Vou rodar aqui. Estando tudo certo, funcionou. Professor, me dá mais uma dica. Mais um erro possível. Você coloca a senha errada, tá? Coloquei o usuário errado. Em vez de você escrever root, você escreveu root, tá? Só para fazer uma brincadeira. Rodei. Qual que é o erro que ele vai dar? Ó, access denied. Cadê o bendito? Aqui, ó. Access denied for user no localhost database login. O que é access denied? Acesso negado ao usuário. Que usuário? O root. Não é root, é root, né? Aí se eu colocar corretamente, aí o usuário tem. A mesma coisa se eu pusesse uma senha inválida. Fechou? Dúvidas? Hashtag partiu você.